Está começando agora mais um episódio do Histórias com Evelyn Jordão, um podcast que traz a história de pessoas comuns com destinos extraordinários. Estamos de volta e hoje nós estamos recebendo ela, Helenay Moriá, ela que é sócia fundadora da Editora Proname, escritora, palestrante, mentora, esposa. Com tantas atividades assim, nós falaremos hoje sobre o mais novo lançamento da Editora Proname, que é o livro Mulheres de Excelência. Eu estou recebendo ela aqui, Helenay Moriá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Evelyn. É uma alegria imensa estar aqui hoje com você, participando do Histórias com Evelyn Jordão. E eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu que fico feliz de ter você aqui. É uma honra, né? Trazer histórias de pessoas inspiradoras, né? E nós vamos compartilhar com vocês aí um pouquinho da história dessa mulher e também falar desse livro incrível, Mulheres de Excelência, que eu vou dar um spoiler. Eu estou nesse livro, mas mais pra frente nós vamos falar sobre isso. Helenay, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como que foi para chegar até aqui, até chegar nesse livro, ó. Olha só, Mulher de Excelência, para chegar até esse momento, esse presente lindo. Obrigada pelo presente, maravilhosa minha caneca do Mulheres de Excelência. Me conta a sua trajetória até aqui, como que foi? Olha, vamos lá. Para falar do Mulheres de Excelência, eu preciso começar um pouquinho antes de como foi a minha trajetória para entrar nesse processo de escrita. Até então, eu não escrevia, até o dia 17 de janeiro do ano passado, eu não escrevia, tinha o sonho de escrever, inclusive no dia 5 de janeiro eu fiz uma carta do futuro em que eu dizia, né, colocava um planejamento que até dezembro do ano passado eu iria escrever o meu primeiro livro. Então, apesar de já ser boa, né, relativamente boa em construir narrativas e escrever mais nada muito longo. E aí, quando foi ali na semana do dia 17 de janeiro, eu e o meu esposo, Jackson Marques, nós nos propomos a fazer um jejum, um período de 21 dias. E um dia antes ele falou assim, amor, eu vou tirar os 3 primeiros dias pra fazer só na água. Eu falei, amor, vai fundo porque pra mim não vai dar certo, faz você os 3 primeiros dias, eu vou começar já o meu processo de jejum da forma que é pra ser, né, com as restrições, enfim. E aí, quando foi no primeiro dia desse jejum, no dia 17 de janeiro de 2023, aí eu fui tomar o meu café da manhã e eu senti muito forte que eu deveria fazer os meus 3 primeiros dias também apenas na água. Então, eu nem terminei o meu café da manhã, parei. E pouco depois, o meu esposo, ele foi compartilhar comigo um sonho que ele teve. E no meio do sonho dele, eu falei assim, amor, espera só um pouquinho, porque eu preciso anotar uma frase que você me falou. E aí eu comecei, abri um bloco de notas no celular e comecei a anotar uma frase que ele havia comentado no sonho dele e parei de escrever 3 dias depois. Foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, Sigilos da Alma, Detox Emocional, em apenas 3 dias. 3 dias? Um livro inteiro? Um livro inteiro. Pasmem, eu fiquei 2 dias para escrever um capítulo. Foi o fluir de Deus mesmo na sua vida, né? Então, foi um fluir muito grande. Tem pessoas até que perguntam, né? Helenay, mas você não dormiu durante os 3 dias? Sim, eu dormi, né? Eu deitava, tirava alguns cochilos e de 30 em 30 minutos ali, mais ou menos, eu acordava com coisas que eu deveria escrever naquele primeiro livro. Então, assim, começou neste fluir e na decorrência desse período, né, 37 dias após o livro já estava em mãos, né, como eu falei, é o Sigilos da Alma, Detox Emocional, e após um período veio o meu segundo livro, o Dona, a Mulher que Governa o Mundo, e as pessoas, né, acompanhando esse processo, vendo o meu testemunho, teve pessoas que acompanharam de perto tudo isso.
E as pessoas começaram a perguntar, como que eu faço para escrever um livro? Ah, você pode me ajudar? Você pode me auxiliar? Então, eu me peguei no momento em que eu já estava assessorando pessoas a escreverem o seu livro. E eu, sempre muito empreendedora, né? Comecei a empreender apenas com 14 anos. Vi a oportunidade, falei, nossa, eu vou pegar, juntar esse dom que Deus está me entregando agora com uma editora. E foi aí que surgiu a editora Proname, né? E hoje proporcionando ter esse livro que é o Mulheres de Excelência, que mais um pouquinho à frente eu ainda vou compartilhar com você exatamente como que veio à existência tudo isso. E olha que incrível, né? Você vê, a pessoa quando tem a veia empreendedora, ela começou com 14 anos. Você começou na área da beleza, né? Aos 14 anos? Isso, eu era designer de unha. Eu comecei a empreender por um incentivo muito forte dos meus pais. Eles falaram, olha, tem dom de fazer unha, tem, né, que eu tava ali sempre fazendo as minhas coisas, cuidando de mim. Não, vamos colocar ela em um curso. E foi aí que começou a aflorar esse dom de empreender. E aos 14 anos eu comecei a empreender como designer de unha. Que incrível. E aí você pegou todo esse seu conhecimento e aí depois você casou, porque você é fundadora da Proname junto com seu marido, Jackson Marques, né? Que inclusive o meu marido participou ali, uma das edições aí da editora Proname foi um livro, Promen, que eu até trouxe aqui, ó. Esse aqui eu ganhei de presente do meu marido, tá até autografado por ele. Coordenação do seu marido, Jackson Marques, né? Então, ó, tá aqui. Esse é o Promen, é um dos lançamentos da editora, né? E incrível, porque assim, você e ele se uniram e foram empreender juntos, né? Casaram, vocês casaram cedo? Sim, eu conheci o Jackson, eu tinha acabado de fazer 16 anos. E aí, em seguida, nós começamos a namorar. Tivemos 1 ano de namoro, 1 ano de noivado e casamos, né? Então, nós estávamos juntos há 2 anos. Casei com 18 anos, ele tinha 19 para 20 anos e estamos aí até hoje, né? E ele já tinha essa veia empreendedora. Então, quando nós nos conhecemos, foi assim, ó. Foi juntar a fome com a vontade de comer e deu tudo certo. É, isso que é um casamento, né? Assim, o casal que empreende junto, prospera junto, ora junto, né? Exato. Todas as vezes que nós nos encontramos, sempre vocês estão juntos, empreendendo, e nos lançamentos, e em eventos, né? Então, a importância, né, do casal tá ali na mesma frequência, né? Os dois ali juntos, seguindo aí, prosperando. E eu fico muito feliz, né, de fazer parte de tudo isso com vocês também. Tanto eu quanto o Emerson Santos, meu marido, a gente se sente muito honrado de caminhar também com vocês nesse momento, né, da editora, com tantas coisas boas vindo, né, tantos livros vindo. E eu achei curioso porque a Helenay, ela é uma escritora internacional. O livro dela já foi publicado em 13 países. Era para eu ter falado isso no início e eu lembrei agora. Que incrível isso, não? Então, na verdade, a editora Proname, ela também lança, vocês proporcionam isso também para as pessoas as quais se conectam com vocês também. Pode ser de forma internacional. Porque Pode se você ser. já, como você falou para mim, peguei tudo que eu sabia e ofereço e esse serviço, né, para os meus mentorados, os nossos assessorados e tudo mais. Então, você é escritora internacional. Exato. E também tem a oportunidade de colocar um livro aí, não só no Brasil, como no mundo. Exatamente. É algo que não foi fácil, faz parte de uma trajetória que nós tivemos. E quando eu pensei, nossa, seria tão interessante ter o meu livro e de todos os autores que já são nossos parceiros na editora Proname de forma internacional, eu acredito que esse é um sonho de qualquer pessoa que escreve, ter o seu livro reconhecido, ter o seu livro divulgados em lugares diferentes. E por que não quebrar o padrão? Né? Ao invés de ter esse livro publicado apenas no Brasil, por que não expandir essa mensagem? Pessoas que vêm para escrever hoje com a editora Proname carregam uma mensagem muito forte. Assim como eu carreguei no meu livro, escrevi o livro mediante um propósito,
as pessoas que vêm, elas também têm esse propósito e querem que alcance o máximo de pessoas possível, né, Evelyn? Então, foi nisso que a editora Proname buscou parcerias, buscou várias formas de levar esse livro também a ser reconhecido de uma forma internacional. Então, hoje a gente tem presença digital em 13 países e presença física nos Estados Unidos também. Que incrível! E o que me chamou muita atenção, nós estávamos conversando anteriormente, você comentou sobre a maneira como vocês conduzem, né, na editora, que não é simplesmente pegar um livro, publicar, a maneira como vocês conduzem através dos valores que vocês carregam, a escolha de cada livro, de cada autor, né? Então, eu acho importante você falar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte da editora, que não é como você falou para mim, não é assim, a pessoa chega e publica e eu tô visando, não, eu tô visando a história, o contexto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, então na editora Proname, nós carregamos um valor muito forte, que é mesmo o de promover nomes. Não apenas promover o nome, mas também a pessoa, a história. Muitas vezes, quando a gente olha um livro como este, que tá aí, né? Você olha, tem uma capa, tudo bem. Mas a pessoa que escreve, os autores que estão por detrás desse livro, eles carregam uma história antes disso. E muitas pessoas têm a sua história dentro de si. E quando a gente fala assim, sabe, Dilma, sua história é muito forte, vamos trazer isso à existência? A pessoa pensa, mas será que alguém vai querer ler a minha história? Será que alguém vai querer ouvir a minha história? Será que a minha história é relevante para alguém? Então, nós sempre enfatizamos isso. A sua história é importante. A sua história tem valor, né? Então, a gente faz um filtro muito forte para trazer histórias que realmente vão impactar. Hoje a gente não atende todos os nichos justamente por conta dessa seleção que nós fazemos. Porque quando alguém pegar o livro da editora Proname, um autor que publicou pela editora Proname, pode ter certeza que você vai ser tocado com a mensagem que está ali dentro. Então não é algo escrito de uma maneira aleatória. Como eu tive o meu início com muito propósito, né, com muita assim dedicação para escrever o meu primeiro livro, eu gostaria de proporcionar isso para outras pessoas. Então, era o desejo que eu tinha dentro de mim quando eu decidi expandir a editora. E é isso hoje que nós proporcionamos para outras pessoas. Então, são pessoas que elas são promovidas em todas as áreas, em área emocional, nome, autoridade. Então, ela começa a se aflorar a partir dali. Ela traz à tona emoções que estavam guardadas dentro dela e passa a ser promovida porque ela teve coragem de soltar aquilo que estava dentro dela. É importante a gente falar porque, assim, ninguém acorda, né, e fala assim, eu sou escritora. Não, é algo que a pessoa vivencia e aí ela pega aquela história e aí ela, como você falou, em algum momento ela é ativada e ela toma uma coragem. Então, para você ser um escritor, você não precisa se intitular, eu sou escritor. Não, você se torna escritor. Então, você tem qualquer outra profissão, em qualquer área, né? Assim como dentro do Promen tem diversos homens de profissões diversas. No Mulheres de Excelência também, nós tivemos alguns momentos, né, online com as outras mulheres, cada uma de uma área profissional, com uma história de vida também incrível, né? Independente da área profissional, mas a pessoa em si. É a valorização do ser humano independente, né? Porque a profissão não define. Então, é a valorização da história que cada um carrega, né? E eu gosto muito de histórias, não é à toa que o Histórias com Evelyn Jordão é sobre isso, sobre histórias das pessoas, né? Porque por trás de cada pessoa existe uma história. Você que tá aí, você tem a sua história de vida, você tem as suas dores, os seus traumas, os seus medos, a sua superação. Alguma coisa você tem para contar, alguma coisa você tem para ensinar. Então, eu acho incrível, porque quando a gente conversou sobre isso, você comentou que vocês estão ali dispostos a ativar pessoas que jamais imaginariam um dia ser escritor, né? E às vezes acha que é uma realidade tão distante, e aí se conecta aí com a editora Proname e com você, com o seu marido,
e acabam aí fluindo e vendo que é possível escrever um livro, é possível participar de um livro de coautoria. E falando em livro de coautoria, né, vamos explicar para quem não sabe o que é livro de coautoria. Nós vamos falar do Mulheres de Excelência, que é um livro que junta diversas autoras, diversas escritoras, cada uma contribuindo com um pouquinho da sua história de vida, né? Então, várias mulheres transformadas. Eu quero, inclusive, te agradecer por você ter me convidado para eu compartilhar um pouquinho aí da minha história, né? Hoje é o primeiro podcast que eu tô fazendo depois aí da cirurgia. Abriu aqui o pescoço, coloquei parafuso, placa, passei por um processo de compressão medular, de mielopatia cervical, falo um pouquinho nisso também, né, dentro do livro, e eu fico feliz porque você soube do que eu estava vivendo e nós compartilhamos um pouco dos aprendizados, né, que eu tive, estou tendo ainda nesse momento de dor, e eu fico muito honrada e eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte do Mulheres de Excelência. E agora nós vamos falar do Mulheres de Excelência. Olha só, eu quero dar um spoiler aí. A gente tem uma animação e tem uma imagem. Vamos colocar uma imagem. Como vai ser a capa desse livro aqui em primeira mão, gente. Em primeira mão para vocês aí, olha só. Lançamento. Mulheres de Excelência, coordenação Helenay Moriá, editora Proname. Gente, olha só esse livro incrível, ficou linda a capa, bem clean, bem delicado, feminino, e eu quero que você fale um pouquinho, né, sobre o livro Mulheres de Excelência. Quero que você passe aí no geral para todos nós, né, o que é a mulher de excelência, o que fala mulher de excelência. Será que essa mulher de excelência ela é perfeita? Ou ela... Conta um pouquinho pra gente da concepção desse livro. Então, eu não tenho como falar do livro sem contar tudo o que aconteceu até chegar à criação desse livro, o desenvolvimento. Eu também aproveitar, né, para te agradecer por estar fazendo parte desse grupo de mulheres de excelência. Hoje nós somos em 9 mulheres, como você disse, de vários nichos, de vários segmentos diferentes, mas cada um com a sua particularidade, com a sua história, com o trauma que foi superado, com a dor que foi superada. Então nós trazemos realmente histórias de vitórias. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, eu sempre gosto de puxar lá da ponta para trazer até aqui. Então, hoje a gente tem aqui o livro Promen, os processos que geram os homens próximos, com coordenação do Jackson Marques, que é o meu esposo. E eu estou citando ele porque foi junto com ele que o Mulheres de Excelência nasceu. Para quem não sabe, esse livro ele foi concebido em uma noite que eu estava na sala, escrevendo o meu livro, terminando uma escrita, e eu senti muito forte de, ao deitar, fazer uma oração pelo meu esposo, colocando a mão no peito dele, né? E durante aquela oração eu falei assim: Senhor, todos os processos que estiverem travados na nossa vida, o Senhor destrava a partir deste momento. E logo pela manhã, a primeira ideia que ele teve foi: amor, eu vou lançar um livro em coautoria. Vou convidar algumas pessoas do Promen e eu vou lançar esse livro. E eu fiquei assim, meu Deus, mas tão rápido, né? Por que tão logo? Este foi o primeiro livro de coautoria que a editora Proname publicou com o Promen, onde é composto por 16 homens. E, acelerando um pouquinho a história, no dia do lançamento do Promen, na verdade, um dia antes do lançamento do Promen, eu senti que mulheres, principalmente as esposas dos homens que estavam passando por essa experiência, precisariam experimentar pelo que eles estavam vivendo. Homens que já tinham a mensagem dentro de si, mas nunca haviam escrevido e tiveram a oportunidade de trazer essa mensagem ao mundo. E eu pensei o seguinte, falei assim, nossa,
por que não as esposas viverem essas experiências? Porque muitas vezes os homens estão acelerando na sua vida, envolvidos em movimentos, fazendo diversas atividades, e as mulheres não conseguem acompanhar toda essa evolução dos homens. Em outros casos, também tem a questão que a mulher, ela é o suporte para o sucesso do marido. Sim. Então, muitas vezes, só vê o que o homem está vivendo lá fora, aquela exposição toda, mas não lembra das mulheres que estão orando, intercedendo, apoiando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, da família, da né? família. Do lar, exato. Né? Então a gente está sempre pro lar. Isso. Então a gente está sempre ali por trás, prestando suporte. E foi aí que surgiu o Mulheres de Excelência. Já tem os promens, já existem os homens que são os homens promovidos, os homens que são provedores. Então agora nós estamos trazendo ênfase para essas mulheres que muitas vezes também nem são casadas, mas que elas já exercem esse papel de excelência de alguma forma em sua vida. Que incrível, eu peguei aqui, ela falou os homens promovidos, ó, Jackson Marx, que é um dos fundadores aí, o esposo, né, da Helenai. E peguei também aqui, ó, abri na página do Emerson Santos aí, o meu marido aí, proprietário, CEO da Finex Brasil, consultor financeiro. E falando em Finex Brasil, vou vender o meu peixe aqui do meu marido. Finex Brasil, consultoria financeira. Você, mulher, que tá aí tendo que resolver um monte de coisa aí da sua vida e ainda por cima ainda tem que equilibrar as finanças. Então você, mulher, ou você casal, você família, homem, a Finex Brasil é uma empresa de planejamento e consultoria financeira. Então o propósito do Emerson Santos, vou deixar o arroba dele aqui, @souemersonsantos. O propósito do Emerson Santos, o meu marido, é ajudar pessoas e empresas a alcançarem novos resultados financeiros. Sabe aquela coisa de organizar as finanças? Muitas vezes você recebe um dinheiro e fala, para onde foi o meu dinheiro? Você está todo bagunçado aí, precisa se organizar financeiramente. E o mesmo acontece também aí na sua empresa. Você tem que separar suas finanças pessoais, profissionais, e para tudo isso, sozinho, muitas vezes é difícil, você não vai conseguir, você precisa de um consultor financeiro aí para te ajudar. E a Finex Brasil, ela vem para simplificar as suas finanças. Então, entre em contato aí, www.finexbrasil.com.br. Se você for lá no meu Instagram, você vai achar o meu marido, já vai achar a Finex Brasil, que é a empresa dele também. Finex Brasil é um oferecimento aqui deste episódio do Histórias com Evelyn Jordão. E eu fico muito feliz porque estamos todos na mesma frequência, né? Eles como Promen, nós como Mulheres de Excelência. E por falar em Mulheres de Excelência, eu quero que você fale um pouquinho pra gente por que Mulher de Excelência. A mulher desempenha inúmeros papéis, né? E numa sociedade onde a gente tem que desempenhar tantos papéis de mãe, esposa, profissional, irmã, filha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses papéis da mulher e essa vontade que todas nós temos de o tempo todo estar acertando, tanto que muitas mulheres acabam se cobrando em desempenhar, né, com excelência todos os papéis. Muitas vezes tem mulheres que com certeza estão assistindo a gente que querem ser perfeitas em cada papel que exerce. E a gente tem que equilibrar ali, né, os pratos, porque a gente cuida de casa, cuida de marido, quem tem filho cuida de filho, educação das crianças, vida profissional, emocional, né? Tudo precisa estar muito alinhado. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a concepção do Mulheres de Excelência e os papéis da mulher. Olha, falar para você que o Mulheres de Excelência ele veio para quebrar muitos tabus. A mulher, ela tem na cabeça dela que tudo que ela vai exercer, ela tem que exercer com perfeição. Se eu vou ser mãe, eu tenho que ser mãe com perfeição. Se eu vou abrir um negócio, ele tem que ser de muito sucesso e ele tem que ser perfeito. Então, Mulheres de Excelência, ele veio realmente para quebrar
essa ideia de que nós somos mulheres, mas nós não podemos colocar a pressão de ser perfeita em tudo que nós fazemos. Então, eu fui muito questionada, para ser bem sincera, quando surgiu Mulheres de Excelência, e mulheres vieram até a mim e disseram: essa vida de excelência para mim não serve, porque é uma vida muito perfeita e eu não posso ser perfeita agora. Então nós tivemos essas duas contrapartidas, sabe? Aquela que acha que deve ser perfeita em tudo que faz e aquela que acha: não, essa vida de perfeição, essa vida de excelência não é para mim. E para algumas delas e para outras eu pergunto mesmo, mas o que você acha de excelência? O que você tem de fato por excelência? Porque a excelência, ela não tem nada a ver com perfeição. Até algo que eu gosto de contar, e parece assim um exemplo bobo, Evelyn, mas eu e o meu esposo, nós tivemos em uma viagem, e ao entrar em um restaurante, nós nos deparamos com o cardápio e o garçom falou assim: olha, se eu fosse você, escolhia essa opção, né? Era um macarrão com um molho branco, tinha um nome especial, um nome diferenciado. Só que ao explicar, o garçom falou assim: olha, nada mais é do que um macarrão com molho branco, com queijo gratinado, ele vem com uma casquinha em cima e serve 2 pessoas. Que gostoso. Aí, nossa, amor, vamos comer esse. E aí a gente pegou, quando recebemos o prato, veio aquele prato, coisa mais linda, apetitoso, decorado, e servia muito bem 2 pessoas. E aí eu e o Jackson, nós ficamos ali discutindo: amor, eu acho que o garçom se enganou. Não é o valor que ele falou que custava esse prato, né? E aí tava tudo certo, né? Nós estávamos dispostos a pagar a mais, mesmo sendo um valor mais em conta, pela apresentação que veio, pela excelência que veio aquele prato. E aí, quando o garçom veio e trouxe a conta, eu e ele, a gente ficou assim, pasmo, porque a gente olhou assim: não, mas o valor é tão pequeno perante a forma que veio. Apresentação, né? Isso, a apresentação. A gente come com os olhos, né? Isso! E quando a gente ficou assim, pasmo, e, nossa, veio uma coisa muito forte pra mim naquele momento. Veio assim, dessa forma: é isso, a excelência é sobre isso. Nem sempre é aquilo que é diferente, nem sempre é aquilo que é o melhor, ou nem sempre é aquilo que é o mais caro, mas é o quão você consegue apresentar aquilo, mesmo que aquilo seja algo simples. Era um macarrão com molho branco e queijo levado ao forno para gratinar. Era algo simples, mas a apresentação dele fez com que ele ficasse excelente. Então, quebrar mesmo essa crença de que tudo que é excelente é perfeito. Não, o excelente é aquele simples que você faz bem feito. O excelente é mesmo quando você não tem muitos recursos e mesmo assim você consegue fazer o muito com o pouco que você tem. Essa foi algo que veio muito forte para mim, referente a Mulheres de Excelência. E quando aconteceu esse episódio, já estava em andamento. Mas ainda tinha algo na minha cabeça que eu tinha colocado título no livro e eu não tinha 100% a definição ainda do que aquilo significava. Isso para mim não era suficiente, tá? Eu tinha entendido que isso tinha um valor muito grande, que era fazer muito com pouco, que não era aquilo que tinha o valor agregado grande, mas aquilo que você conseguia dar o seu melhor, tá? Tudo bem, mas para mim ainda tinha algo. E aí foi quando me veio um insight muito poderoso, né? Onde eu sentia, né? Na madrugada ali dormindo, me veio, né? Assim, eu via claramente uma folha de sulfite em cima da mesa. E aí vinha assim: você tá vendo essa folha de sulfite? Sim, perguntando pra mim, eu conversando comigo mesmo, digamos, tá? Qual é a função de uma folha de sulfite para você, Evelyn? Qual que é a função de uma folha de sulfite? Inúmeras. Dá pra escrever, dá pra dobrar, dá pra fazer aquela de criança que a gente fazia dobradura, fazia assim. É uma folha em branco que você começa, você faz o que você quiser. Você pode desenhar, cada um escreve a sua história de uma forma. Tá em branco. Exatamente, tá em branco. Mas quando me veio essa analogia, me veio que uma folha de sulfite dessa é como cada uma mulher de excelência. Cada mulher, ela é como uma folha em branco, só que tem
um detalhe. A mulher de excelência, ela passou por muitas situações, desde a sua infância. Ela pode ter passado por traumas, por abusos, por dificuldades, pode ter crescido sem o pai. Então, são inúmeras situações que essa mulher ela pode ter passado ao longo dessa vida. E cada situação é como se eu pegasse e fosse fazendo assim com essa folha. E ela vai amassando aos poucos, aos poucos, aos poucos. Então, cada situação que essa mulher vai passando é como se estivesse acontecendo isso com ela. E amassa. E amassa. E o que quebra tudo, Evelyn? É que muitas pessoas, ao chegar e ver uma folha assim, em cima da mesa, não vai considerar qual é a função dela. Vai olhar e falar assim, olha, não serve para nada. Vou jogar no lixo. É isso que muitas pessoas vão ter a concepção. Mas quando nós olhamos para o papel da mulher, é exatamente isso. Imagina que agora você precise escrever algo em um papel e não tenha mais nenhum papel aqui. Vamos supor que esse papel não está mais aqui. E eu preciso de um papel. O único papel que tinha era esse aqui, que estava em cima da mesa. O que eu vou fazer? Vamos desamassar esse papel. Sabe de uma? Eu preciso escrever, eu preciso comunicar uma mensagem, eu preciso falar algo. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou procurar para ver se tem um pezinho para colocar aqui, pegar minha caneta e o que eu vou fazer? Escrever com o papel. Vou escrever nesse papel. Aí a pergunta que eu deixo é a seguinte: ele deixou de cumprir a sua função porque ele estava amassado? Eu vou transmitir a mensagem? Então, dessa forma, é a excelência, né? Muitas vezes não somos nós que somos excelentes. E se de repente eu começar a escrever um livro nessa folha amassada e esse livro se tornar best-seller? Para quem não sabe, best-seller é quando alcança a marca de 5.000 unidades vendidas. Acima de 5.000 já é considerado, um best-seller. Então, imagina que eu escrevo uma mensagem aqui agora e em pouco tempo esse livro se torne um best-seller. O que é excelência? Então, é esse o questionamento que eu quero trazer. Que mesmo com todos os traumas que uma mulher ela sofre ao longo da vida, ela não perde a função dela. Ela não deixa de exercer o propósito dela só porque um dia ela foi deteriorada, só porque um dia ela foi maltratada, entende? Então, é essa mensagem que nós transmitimos no Mulheres de Excelência. Imagina, cada uma tem a sua história, cada uma carrega, né, as suas dores, seus traumas, a sua superação. E assim, a gente como mulher, a gente tem que seguir em frente, respirar fundo, continuar, a importância do continuar, né? Eu tô vivendo esse processo da importância do continuar. Nem todos os dias nós estaremos 100%, mas muitas vezes nós daremos 100% daquele nosso dia, né? Como até a minha psicóloga falou, é um passo por vez, é um degrau de cada vez, né? É um processo e a gente só não pode desistir. E quantas pessoas que podem estar assistindo a gente aí que às vezes já estão querendo desistir. Então, não desista. Você é maravilhosa aos olhos do Senhor. Você é a mulher virtuosa, você é uma mulher maravilhosa e amada por Deus em primeiro lugar. E Deus é especialista em restauração. Então, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração e trazer essa paz que excede todo entendimento e que venha a restauração sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, do meu coração. Nós veio isso. Em nome de Jesus, veio do meu coração. Porque conforme você foi mostrando, Elianai, a folha amassada, eu fui me recordando de tantas coisas que eu já vivi na infância, na adolescência, na juventude, na vida profissional, na vida como mulher. E cada mulher carrega a sua história, né? Então, imagina, nós estamos aí entre 9 autoras, cada uma compartilhando um ponto ápice da sua história, né? Um capítulo, né? Eu, por exemplo, comentei, eu trago no livro a parte que eu falo desse meu momento de quase ficar tetraplégica. E quantas outras mulheres têm várias outras histórias que, às vezes, você que está aí nos assistindo
vai se encontrar na história de cada mulher. Cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua superação, e muitas vezes a história de alguém, porque a sua maior, meu marido sempre fala, né, a sua maior dor tem a ver com o seu maior propósito. Então, com certeza, a história de uma das mulheres de excelência vem para te ajudar também a trazer a cura e encontrar aí, quem sabe, né, uma direção diante do que você pode estar passando também. E como você enxerga o equilíbrio desses papéis da mulher, né? Nós falamos de diversas histórias, de traumas, de diversos papéis da mulher. Como você enxerga o equilíbrio desses papéis da mulher na sociedade? Olha, hoje a mulher, ela vive mesmo como se estivesse numa gangorra emocional constantemente. Às vezes ela tá bem, aí tá naquele, né? Sabe quando a gente tá brincando de gangorra e coloca um peso, fica mais alto. Então eu ouço e acompanho o relato de muitas mulheres hoje que elas realmente estão nessa gangorra emocional. Mas o porquê que acontece isso e acaba prejudicando áreas importantes da vida? Porque a mulher, ela quer assumir papéis que muitas vezes não competem a ela fazer. Ai, Eliana, ai, mas meu Deus, como assim? A mulher não pode fazer tudo o que ela deseja fazer? Sim, a mulher, ela pode fazer tudo o que ela deseja fazer, desde que ela cumpra princípios importantes de vida, né? A gente precisa aprender a colocar cada coisa no seu determinado lugar para que a gente não seja afetadas, né, em tudo aquilo que a gente deseja realizar. Por exemplo, hoje não é muito raro de se ver mulheres que elas querem ser uma profissional de sucesso, elas querem ser mãe e elas querem ter uma presença com a família, com o esposo em casa. Tá errado? Não, não tá errado. A gente viveu muito tempo numa sociedade machista que dizia que a mulher, ela devia ficar em casa, cuidar dos filhos, fazer comida. Mas houve uma evolução nesses papéis e a mulher cada vez mais ela tem assumido diferentes papéis na sociedade. E existe um mito por detrás de tudo isso que diz que se ela escolher ser uma profissional bem-sucedida, ela não pode ser mãe. E se ela escolher ser uma mãe dedicada e honrar a sua família, dedicar tempo para cuidar do seu lar, ela também não vai poder ser uma profissional dedicada, o que bate completamente de frente com aquilo que eu acredito e com o princípio que está estabelecido há quantos mil anos através da Bíblia. Lá, inclusive, em Provérbios 31:10, que é uma das bases que nós usamos para mulher de excelência, que é o quê? O papel da mulher virtuosa. Lá descreve quem? Uma mulher que ela levanta cedo, ela cuida da família, que ela compra propriedades, que ela planta vinhas, que ela se veste de linho, ela se veste de púrpura. Ou seja, naquela época, uma mulher ou uma pessoa que se trajava com esses trajes de linho, de púrpura, era uma mulher de posição. Era uma mulher de alta sociedade. Então, por que não trazer esses princípios para a nossa vida e realmente desmistificar tudo isso que foi imposto na nossa sociedade? Nós podemos, sim, assumir diversos papéis com uma ênfase. Coloque tudo no seu determinado lugar. Faça um planejamento da sua vida, da forma que você está vivendo. Coloque como prioridades tudo aquilo que você deseja fazer e tenha certeza que tudo aquilo que você deseja que se cumpra na sua vida, vá se cumprir. Mas não esqueça de observar o quê? Os princípios. Os princípios estão aí e eles devem ser seguidos para que nós conquistemos tudo aquilo que nós almejamos. Muito lindo. Até ela comentou da passagem da Bíblia, né? Aqui na minha xícara nova, a minha xícara nova do Mulheres de Excelência, tem esse versículo, né? Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, o valor de uma mulher virtuosa, né? Como Deus enxerga essa mulher virtuosa, como nós somos, o nosso valor, ele excede o de finas joias, né? Então, é maravilhoso, porque foi como você falou, nós não somos perfeitas. A perfeição, ela vem de Jesus, né? A perfeição vem de Deus, né? Nós somos seres humanos
que temos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos acertos. Em um único dia, uma mulher pode ter diversos humores, né? Ela pode acordar bem, daqui a pouco não está tão bem, daqui a pouco tá bem de novo. Então, são muitos fatores, né? E assim, isso não... E tá tudo bem, né? A mulher passar por uma situação dessa, porque nós vivemos em diversas situações, diversas fases da nossa vida, são muitas tarefas em um único dia, né, para você poder manter o equilíbrio de tudo isso. Então tem que estar muito apegada com Deus mesmo, né, para a gente poder ter ali os frutos do Espírito Santo, para poder respirar fundo e continuar. Isso é importante enfatizar também a questão que, pra gente não viver nessa gangorra emocional, posso falar por mim também. Porque, querendo ou não, quem vê a mulher hoje com uma empresa de sucesso, acha que essa mulher ela é uma madame em casa. E muitas vezes não é essa a realidade. Muitas vezes a gente tem que lavar a louça, a gente tem o nosso marido em casa para cuidar, tem as tarefas diárias em casa para realmente cumprir. E para a gente sair dessa gangorra emocional, é o quê? Buscar o equilíbrio. Não quer dizer que, né, uma mulher, ela tenha que realmente exercer todos esses papéis que foram mencionados. Não é via de regra, né? No livro mesmo, tem um relato de uma autora que ela vivia num mundo e que tinha essa pressão, que a mulher tinha que trabalhar fora, sim, ali no meio de convivência dela, e que a mulher tinha que dar conta de tudo. Só que no interior dela, o que ela queria? Ela falou, eu não queria trabalhar fora. Eu queria ficar que é muito ruim, né? Como... Tem que. Eu quero não, poder pode, mas com tem a minha que. Família. Não tem a mulher tem que pode escolher, né? Não, então tem o poder de escolha. Eu escolhi ser uma profissional bem-sucedida. Sempre fui ativa, como nós falamos, eu comecei a empreender com 14 anos. Então eu sou uma pessoa muito ativa, e mesmo que eu queira ficar em casa, para mim é extremamente difícil cumprir somente esse papel. Então eu vivo buscando ali o equilíbrio para conseguir fazer tudo que eu desejo, que é o quê? Dar atenção que o meu esposo precisa, dar atenção às minhas tarefas do lar e me dedicar à minha empresa também da forma que eu quero me dedicar. Mas não é uma via de regra. Se você se sente uma pessoa que, eu não quero viver embasada nessa vida profissional, não quero trabalhar fora. Se o que você quer é realmente estar em casa, cuidar da sua família, prestar o suporte para que o seu marido exerça papéis importantes na sociedade, tá tudo bem. Não é uma regra. Para ser mulher de excelência, eu tenho que atuar em todas as áreas. Eu tenho que ser profissional, tenho que ser mãe, tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, e eu tenho que ser boa em tudo que eu falo. Não. Tem que, né? Essa cobrança. Não existe o tem que. O tem que não existe. Então, é uma coisa que a gente elimina do vocabulário da mulher de excelência, não só da mulher de excelência, da mulher, né, da vida cotidiana, a mulher que tá aí cheia de tarefas, cheia de realizações. O que a gente enfatiza mesmo você pode todas as coisas, desde que você cumpra os princípios que foram estabelecidos. Muito bom. E falamos tanto de mulher de excelência e queremos saber quando que será lançado, porque estamos na fase final e eu quero saber, já tem data para o lançamento, como que estamos com esse cronograma? E às vezes você que está assistindo aí, vamos ouvir, porque você não pode perder este livro com tantas histórias aí de mulheres incríveis. Quero saber previsão de data de lançamento. Olha, é um livro que ele está sendo muito aguardado. Ele foi muito sonhado, muito planejado, muito bem executado, e ele está sendo realmente muito aguardado pelas pessoas que estão vendo as informações que nós estamos publicando dele, e principalmente pelas autoras que tem histórias incríveis que está compondo esse livro. Mas eu quero dizer que aí para o próximo mês nós já temos grandes novidades referente ao lançamento, e essa obra vai surgir realmente para impactar todo mundo que se conectar a ela, todo mundo que passar algum tipo de leitura que fizer, que ler um capítulo ou outro. Lógico que nós esperamos que quem acessar esse livro leia todos os capítulos,
É isso aí. E eu quero já informar vocês aí como que faz para a pessoa adquirir esse livro, né? Assim que ele for lançado, ou de repente a gente pode ter uma pré-venda, algo assim que a gente possa colocar um link aqui, porque às vezes a pessoa tá aqui e ela fala: "Nossa, eu tô curiosa, mas já quero agora, né? O que que a gente pode fazer? Olha só, exclusividade aqui no Histórias com Evelyn Jordão, gente." Esse livro ele já está disponível no pré-lançamento, nós já estamos fazendo a pré-venda. E aí, após o lançamento físico, e com certeza eu quero que todos vocês estejam presentes. Será uma tarde de comemoração, uma tarde de autógrafos, uma tarde que vocês vão poder confraternizar com todas as autoras de forma presencial, ter o seu livro autografado. Mas para quem deseja já adquirir e garantir o seu exemplar, é só acessar o link. A gente acho que vai deixar o link. Vamos deixar um link então na descrição, né? Você disponibiliza esse link. Isso. Vamos deixar o link na descrição. E eu quero ver todos vocês com a gente aí no lançamento. Estão nos últimos detalhes aí, mas eu vou dar um spoiler que vai ser numa livraria aqui em Alphaville. Eu não vou falar o nome ainda, mas você que quer saber mais aí, quer acompanhar, eu quero que você fale agora o @ da editora e o seu, e a gente vai colocar aí também. Fala olhando para a câmera aí para quem quiser acompanhar. Deixar o Instagram aí, para que a pessoa se conecte aí com a gente nesse momento e não perca todos os lançamentos da Editora Proname. Olha, vamos nessa. Então, o @ da editora é @editora Proname, né? A gente fala Proname, mas é Proname. Então, Proname e @Elienay Moriá. Esses são os nossos perfis no Instagram. Isso aí. Então, você já acompanha aí para você ficar por dentro de tudo. E esteja com a gente também no lançamento. Ela vai postar tudo lá no Instagram, onde vai ser. Aqui eu dei um spoiler, nem sei se podia falar, só não falei o nome da livraria, mas vai ser incrível, uma tarde maravilhosa, e todos vocês estão convidados a estarem com a gente. Acompanha também o meu @ no Instagram, @Evelyn Jordão. Eu também colocarei aí quando e onde será o lançamento do livro, né? A tarde ou a noite de autógrafos, não sei. E quero você lá com a gente também. Estou muito feliz de ter recebido você aqui, desse projeto que, enfim, né, já é uma realidade, não é mais um projeto, é mais um filho que nasceu da Editora Proname. Eu quero te agradecer, muito obrigada por estar aqui comigo, obrigada por você estar ativando mulheres para que coloquem para fora suas histórias. Fico muito honrada mais uma vez em fazer parte disso. E obrigada, muito obrigada. E eu que tenho que agradecer esses momentos de qualidade, por tudo, né, que nós estamos vivendo juntas na realização dessa obra. Foi realmente um prazer enorme participar do Histórias com Evelyn Jordão, e eu só tenho realmente a agradecer a você. Obrigada. E para mim, assim, tá sendo muito especial, porque como é o primeiro, e é de algo que nós estamos também juntas nesse projeto, né? Eu tô junto com você nesse livro, então assim, eu tô muito feliz de fazer parte de tudo isso, junto com tantas outras mulheres de excelência, né, que nós estamos representando essas mulheres aqui, né. Eu quero mandar um beijo, um abraço para todas vocês, mulheres de excelência, autoras, escritoras, que é sucesso. Muito obrigada. Considerações finais? Quer deixar alguma mensagem para alguém? Para o seu marido? Ou uma mensagem para uma mulher? Eu quero primeiramente deixar uma mensagem para as autoras desse livro, as autoras que estão compondo. Você já está aqui de forma presencial, mas para as que não estão, eu quero dizer que vocês são mulheres vitoriosas, são mulheres que têm provado o seu valor na sociedade, na família, e a coragem de vocês de trazer à tona tantas dores que foram superadas, né? Mulheres que nunca escreveram e conseguiram realmente extrair o que tinha melhor de si. Vocês
são vitoriosas. E para as mulheres que vão acessar esse vídeo, que vão acessar esse conteúdo, é isso que eu desejo que você viva, de vitória em vitória, de glória em glória. É isso que nós desejamos que todas as mulheres vivam, né? A gente vive em um mundo onde tudo é tão complexo. A visão referente à mulher, ela é complexa e é realmente às vezes difícil se adequar. Mas a partir do momento que a gente entra um pouquinho mais para dentro de nós, que passamos a entender a nossa verdadeira identidade, é aí que a gente passa a viver o que diz em Provérbios 31:10. 31:10. A mulher virtuosa. A mulher virtuosa e com um complemento que ela vive de glória em glória e de vitória em vitória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E esse foi mais um episódio do Histórias com Evelyn Jordão. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Aproveita, já se inscreve aí no meu canal, esteja sempre comigo aqui. Obrigada por estar comigo aqui até o final. E fica ligada que no próximo episódio vem muitas outras novidades.